Já vou colocar em tela aqui, ó. Tá aqui em tela. Vou colocar aí, ó. O Flamengo contratou 3 jogadores. Juninho, isso que me deixa puto da vida, essa que é a realidade. O Michael subiu uma escada rolante, Juninho. Ele chegou aqui, o Michael chegou no Flamengo no sábado. No domingo ele entrou em campo, jogou, na segunda, né? Ele entrou em campo, jogou e decidiu o jogo pro Flamengo. O Flamengo não tem escada, não tem montanha. É uma vergonha. Não tem montanha. É isso que eu fico puto. Fico mesmo. Porque no Palmeiras o cara chega, tem que se adaptar, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. O Michael, que muitos palmeirenses dizem, Michael é horroroso. Não interessa. Contratou, chegou no sábado, na segunda-feira, estava no Maracanã fazendo gol. Na segunda-feira, o Tite, tão criticado o Tite, não, bom é o Abel, que põe na montanha, pega o cara na direita, põe na esquerda, e o Michael, na primeira partida, em 2 dias de Brasil, em 2 dias do retorno do Brasil, chegou e decidiu o jogo pro Flamengo, fez o primeiro gol, depois, não sei quem empatou, depois o Flamengo acabou virando num gol contra o Bragantino, né? Então, Michael, não tô dizendo que ele é craque, nada disso. Eu tô querendo comparar que no Flamengo eles contratam, põe pra jogar e não tem mimimi. Não tem, porque a gestão de elenco, o cacete. O Abel tá perdido. O Abel tá perdido. O Tite botou o Michael chegou na segunda-feira, Juninho, e já entrou e fez 1-0 de cabeça, de peixinho, mergulhando, botou a bola pra dentro do gol, e nós estamos aí com a montanha, porque eu não sei... eu não sei mais o que dizer das contratações do Palmeiras. Tá aí Michael, o outro jogador, do Flamengo, como é que é o nome dele? O Alcaraz, o meio argentino, esse que tá no meio aqui, né? Que trouxeram da Inglaterra, do Southampton lá, né? Que jogava na Juve. Os caras contrataram 3 jogadores para poder continuar na Libertadores, continuar com a Copa do Brasil. Ainda falta o outro lá. Tem o Alexandro ainda. E esse do lado aqui da direita é o Gonçalo Plata, da seleção equatoriana. O colombiano ainda não fechou, né, Lugol? O colombiano tá para fechar ainda, né? O colombiano acho que não vão. Não, mas esse equatoriano fecharam. O Gonçalo Plata... Desculpa. Não, o equatoriano fecharam hoje. Parece que fecharam hoje. Então fechou. Fecharam hoje. Então, os caras trouxeram o atacante da seleção equatoriana, o outro meio argentino, de 21 anos, uma promessa, estava lá na Premier League, e o Palmeiras, dessas aberrações que traz, tem que subir montanha. Então, o Flamengo tem outra... mas você não pode falar do Flamengo. Falo sim. Falo que é pra dar mais raiva, porque, rapaziada, não é que a gente... vocês gostam de falar... A gente tem que falar do Flamengo, porque é onde pega no calo desses palmeirenses passador de pano. O passador de pano, você precisa comparar sim, pra ele ver que o Palmeiras tá fora de tudo. Tá aí o Flamengo disputando, o Botafogo... Até o São Paulo, gente. São Paulo disputando, o Corinthians disputando. E o Palmeiras fora e os passadores de pano. Porque ganhando o Cuiabá de 5-0 do Cuiabá, já estão empolgados com o Campeonato Brasileiro. Se tiver time priorizando uma competição, bye Palmeiras. Se olha os primeiros colocados do Brasileiro, o Palmeiras praticamente não ganhou de nenhum deles. De nenhum. De praticamente nenhum. São Paulo. Só de São Paulo. Mas assim... Desfalcado. Flamengo, Botafogo e Fortaleza, que hoje é o líder do campeonato, o Palmeiras tomou 3-0 do Fortaleza, sem dó nem piedade, lá no Ceará. Sem dó nem piedade, o Fortaleza goleou o Palmeiras com méritos. Não é que o Palmeiras merecia, não. Foi com méritos. O Flamengo, o Palmeiras não consegue ganhar de jeito nenhum, uma coisa impressionante. E o Botafogo, de novo... Botafogo também, o Palmeiras tá virando freguês do Botafogo. O Palmeiras não consegue ganhar de time carioca, André. No Maracanã, então, nem se fala. Apanhou do Fluminense, apanhou do Flamengo e apanhou do Botafogo. Lembrando que tem jogo de volta com o Botafogo no próprio Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, o Palmeiras não ganha nada esse ano. O torcedor tá iludido. Pra mim, tá iludido, sim. E eu falo antes, eu não vou passar pano, porque tem muito torcedor do Palmeiras passando pano na internet. Eu tô cansado, de verdade. E eu aqui... eu vou lutar contra os passapano, porque eu não acredito, eu sou torcedor do Palmeiras? Sou, quero que ganhe? Quero, mas eu não vou ficar iludindo você que tá aí do outro lado da tela, não vou. Eu acho que o Palmeiras não tem time, não se preparou para isso, o Abel é um pardal mesmo, tem inventado, principalmente em 2024, tem inventado muito, não é o mesmo Abel de 22, que era espetacular, que o Palmeiras tinha um time muito bom, o André trouxe até um número aqui, né, André, você falou para mim hoje, o Palmeiras em 22, nessa altura do campeonato, tinha 50 pontos, se eu não me engano, você falou, né, André? Tinha 50 pontos, e era o primeiro colocado,
ele estava 7 pontos à frente do Flamengo, que tinha 43. Então, olha a diferença. O Palmeiras, em 22, era o primeiro colocado a 7 pontos do Flamengo. Hoje o Palmeiras tem 44 pontos, né? Hoje 44, e o primeiro tem 51. Então a situação está completamente invertida do que era aquele Palmeiras de 22, onde sim, aquele ano o Palmeiras tinha um time muito melhor e o Abel não tinha tanta pardalzice do que ele inventa esse ano, André. Por isso que eu não acredito no título do Palmeiras. Quero que ele venha? Claro que quero. Mas não vou ficar dando opinião de passapanista, não. Você viu? Chupa, ganhamos de 5 do Cuiabá, reabilitaram nada. Quero ver domingo, hein? Atlético Paranaense, que vai estar desfalcado, né? Porque eles jogaram segunda, vão jogar amanhã e vão jogar semana que vem, né? Pela Copa do Brasil contra o Vasco, né? O Vasco, primeiro jogo da Copa do Brasil, jogaram com o Vasco segunda-feira, quebrou o pau, perderam o Fernandinho, perderam uma peça importantíssima, com uma contusão séria, e vão jogar de novo semana que vem a Copa do Brasil. Então, domingo, o Atlético Paranaense deve poupar jogador. E o seu Abel Ferreira deu folga domingo, segunda, terça, voltaram a trabalhar hoje. E aí reclamo de calendário? Voltaram a trabalhar hoje, Lugó. Voltaram como se o Palmeiras pudesse estar assim, de flauta. Você tinha que estar recuperando o tempo perdido, tinha que estar recuperando aquilo tudo que fez de bobagem para ver se ele consegue entrar nos eixos. Estava todo mundo de folga. Voltaram no dia da preguiça, no meio da semana, Lugó. Então, assim, eu não entendo mais o que acontece dentro do Palmeiras. O Abel errou tanto em escalação, errou tanto em escolhas que ele fez. Lugó, tá aí. O Corinthians está disputando a Copa do Brasil ainda. O Corinthians está disputando a Sul-Americana. Tudo bem, o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas não saiu de todas as competições. O Palmeiras, com o valor da equipe do Palmeiras, com o aporte financeiro, com os jogadores que contrataram, como é que o Palmeiras está fora de tudo, Lugó? E vai ter que brigar, vai ter que suar muito, porque se o Botafogo e São Paulo jogam na Libertadores, um dos dois vai cair fora. É torcer para que o Botafogo permaneça. Vou torcer pro Botafogo. E digo mais, vou torcer pro Flamengo continuar na Copa do Libertadores. Continua o Flamengo, porque assim, olha que ponto o palmeirense que quer o título brasileiro, trate de torcer pro Botafogo, trate de torcer pro Flamengo, trate de torcer para esses times irem avançando, porque se um deles ficar fora e ficar só com o Campeonato Brasileiro, bye bye. Aí, tchau, tchau. Porque além de não jogar nada, além de não ter qualidade técnica, o Palmeiras vai depender dos adversários não estarem priorizando o brasileiro. Porque o brasileiro hoje não é mais prioridade para ninguém. É só para quem sai da Copa do Brasil e da Libertadores, aí você olha o brasileiro. Até então, todo mundo vai colocando o time misto no Campeonato Brasileiro. Eu quis trazer essa questão do Parque Aquático Crefisa, que é uma bela piscina, isso eu tenho que concordar. As piscinas do Palmeiras estavam meio largadas, é um belo conjunto aquático, as reformas eram realmente necessárias, tudo isso eu concordo. Ficou bonita as piscinas, os sócios estão tudo lá bonito. Ela falou agora que vai aquecer a piscina. Vai botar trocador de calor, vai virar uma sauna aquilo lá, uma piscina, os caras, vai ficar maravilhoso pro sócio. Porém, enquanto a gente tá olhando piscina, o Flamengo tá contratando um jogador atrás do outro, Juninho. E eu tenho certeza que um título ou o Flamengo vai beliscar, ou o Botafogo, ou até o São Paulo tem grandes possibilidades de beliscar um título, enquanto o Palmeiras pensa em piscina, Juninho. Porque, enquanto a gente põe a piscina, olha aqui, eu olho pro lado e falo, meu Deus, Michael, o tal do Alcaraz, o Plata, e a gente olhando piscina. Olha, é brincadeira, Julinho. Eu fico. Olha, vai lá. Olha, eu tenho certeza absoluta e eu faço um desafio para essa diretoria do Palmeiras. O Flamengo, para fechar com esses caras, você pode ter certeza que esses caras estão mapeados. Entendeu? Pode tentar correr ali, machucou, então tem esse e aquele que a gente pode tentar. Eu duvido que o Barros tem alguém mapeado para ir atrás se a Leila falar. Exemplo, machucou alguém no ataque e tá fora por 6 meses. Eu duvido que ele tem alguém, uma carta na manga, alguém para falar, vamos atrás daquele, porque a gente já iniciou conversas, já tá no gatilho, já tá... Eu duvido que o Palmeiras tem isso. Lugó, o Palmeiras não precisa contratar no meio do ano. O time tá redondinho.
Tá perfeito. Estamos aí, ó. Brasileiro, se prepara, que agora o Palmeiras no Brasil. O time tá redondinho, não precisa pegar ninguém, Lugó. Não precisa pegar ninguém, fica tranquilo. Esses caras estão contratando tudo 3, 4 jogadores. Fica tranquilo, você vai ver o Palmeiras agora. Você vai ver o Palmeiras agora. O Palmeiras não precisa de um zagueiro. O Palmeiras precisa de um zagueiro. O Murilo e o Yuri. Não precisa. Não precisa. Mano, queria perguntar aqui pra vocês. Pro Mano também, mas pra todo mundo. Começar pelo Mano. Se deu ruim, a gente contrata, é isso? O Flamengo acaba de fechar não, né? Falta assinatura, mas já fechou com o time dele lá, aquele Plata, que o Corinthians esteve de olho também. Parece que tá confirmado já, falta só ele assinar. O Flamengo tá perdendo jogadores aí, a bruxa tá solta lá, não para de lesionar um atrás do outro, mas tá trazendo gente também, né? E tá fazendo uma janela fortíssima, né? O Flamengo tem o cheque e a caneta, né, mano? O Flamengo hoje é um time aí que não dá para competir aqui no cenário sul-americano com eles, não. Se o Flamengo estiver na briga, a chance deles levarem um jogador é muito grande. E esse Gonzalo Plata, Joneta, sinceramente eu não conheço. É um jogador que o Corinthians estava atrás, sim. Era um dos principais nomes que o Corinthians teve aí no patamar da lista, aí, inclusive pedido do técnico do Corinthians, o Ramon Dias. Mas aí faltou bala, né, mano? Faltou bala, não tem o que fazer. Mas eu acho uma coisa importante falar. Mas aí eu tenho que entender qual é a briga que quer abraçar. Exatamente. Curte o momento, velho. Eu ia falar isso. O Piero, ele é perfeito quando ele fala. O torcedor do Flamengo, ele não dá o direito de comemorar, pô. Às vezes tem que comemorar. A gente tá aqui criticando, mas, cara, é muito difícil ganhar do Bahia lá, pô. É um baita resultado, pô. Mata-mata. A gente tá falando de desempenho, porque é o futebol ideal, o Flamengo, ele não agrada quando você assiste, você fala, pô, poderia mais. Vamos projetar. Fica esse gosto. Só que, cara, que resultado que o Flamengo conseguiu. Vamos projetar racionalmente. O Flamengo tem um jogo a menos no Brasileiro e ele está na briga, ponto. E como é pontos corridos... Peraí, parou. Parou. Ele não tem um jogo a menos do que o líder. Beleza, mas é o mesmo número de jogos do líder. Mas ele está na briga. Ele tem um jogo a menos para estar na briga. Ele vai empatar mas o líder tem um jogo a menos também. E o Fortaleza e Flamengo é em Fortaleza. É isso aí. Então, assim, o Flamengo está na briga, tem um jogo a menos, não em relação ao líder, mas em relação aos outros, mas ele está na briga. Ponto. Na Copa do Brasil, ele tem uma larga vantagem, ainda mais para decidir em casa, mesmo sendo 1-0. É muito grande. Seria uma surpresa se eliminado. E projetando a semifinal, porque o caminho já está desenhado, o Flamengo também seria favorito na semifinal. Então, beleza, não é uma loucura achar que o Flamengo pode estar na final da Copa do Brasil. Você olha para a Libertadores, eu acho que ele é favorito para estar na semifinal. E aí, olhando para a semi, tem que ver quem vem de lá para cá, porque realmente, assim... Você acha que o Flamengo vai passar o carro com o Peirol? Não acho que vai passar o carro. Quem é o técnico do Peirol? Diego Agride, a história do Santos. Não acho que ele vai passar o carro, mas eu acho que ele é favorito. Agora, num eventual semifinal, aí o negócio já embaça, assim, porque hoje eu acho que não joga mais que o Botafogo. E hoje eu acho que o São Paulo é tão organizado quanto... Tá bom, mas nós temos que colocar um temperinho aí. Quando for jogar a Libertadores, o Flamengo vai ter os reforços que ele contratou. O Flamengo vai ter volta de Pedro, volta de Arrascaeta, volta de Gabigol, volta provavelmente do Michael, já vai ter volta do De La Cruz. Chegadas de Alcaraz e Alex Santos. Né? É um outro Palmeiras. Mas o Flamengo, mesmo com essa galera toda aí, não estava empolgando muito. E tem uma coisa. O momento mais empolgante, talvez, da temporada tenha sido durante a Copa América com o time reserva. Mas tem uma coisa agora. Mas era um empolgante porque você baixou o nível crítico. Mas é isso que eu ia falar. Mas foi justamente o ponto onde o torcedor aceitou que era aquilo que o time tinha que jogar. Ajustou as expectativas e ali você teve um momento de casamento, de expectativa e realidade. E aí a cada vitória era comemorada. E eu não era lamentada. Vocês aqui o seguinte. É melhor ele liberar os grandes jogadores. Vocês da imprensa falam o seguinte, que técnico bom tem que ter tempo para treinar. Sim. Que aí ele vai melhorar o time. Eu queria anunciar que nós vamos ter uma parada agora de 10 dias. Então o Flamengo tem que voltar voando. É que o Flamengo vai perder muitas peças importantes na data final. Mas e as que chegaram? E as que estão voltando? Agora vai vir com desculpa de tá perdendo pé, mas o Piero tem um pouco de razão também. Tu quer ajustar um negócio que tu não vai ter. Sem De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e Pedro. De La Cruz não vai, De La Cruz já não vai. Tu pega assim, tu chega assim, toma aí o tempo. Agora me dá os jogadores. Porra, aí depois tu devolve, toma os jogadores, me dá o tempo. Porra, não tem como, velho. Mas o elenco grande e milionário é pra isso, irmão. Não, isso tá na conta também. Os melhores times do mundo não têm os seus jogadores na data final. Baita defesa do Matheus. Baita defesa.
Tite, já batemos tanto nessa tecla de altitude aqui, nós três temos a mesma opinião, que provavelmente é a mesma que a sua. Vocês viram os bastidores do Flamengo após essa partida na altitude? Como foi, Vene? Vocês não tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, todos os jogadores utilizando máscara de oxigênio, foi algo assim, assustador, de verdade. As cenas... E não foi a primeira vez que a gente viu isso, Não, é né? isso. Só que eu queria, inclusive, parabenizar o Flamengo por isso. Porque muita gente acaba não tendo noção do que é jogar na altitude. Vendo aquele vídeo, você pode ter um pouco de noção. Agora, se põe no lugar dos jogadores que estavam lá. A gente pôde ver um Bruno Henrique usando máscara de oxigênio durante o intervalo, sendo que ele nem tinha jogado. Ele já estava sentindo os efeitos da altitude mesmo estando lá. Ele nem precisou entrar em campo e correr para ter o efeito da altitude. É algo assim, assustador, é desumano. A verdade é essa. Tanto é que na ocasião eu até fui contra quem estava criticando a atuação do Flamengo naquele momento. Sim. Era um absurdo você criticar. Você tem que levar em consideração todo o contexto e todo o cenário da situação. Desfalque, problema da altitude, foi o que o Tite disse aí. Eu acho desumano. Agora, quem sou eu para chegar e dizer aqui o que deve ser feito ou não? Não pode ter jogo lá. Eu acho o seguinte, toda vez que joga lá, o torcedor ele tem que levar isso em consideração porque não é normal, é assustador. Aquele vídeo me deixou impressionado, de verdade. Mas é impressionante, né? Sim, ô Veneco, e essa questão do Michael e do De La Cruz, hein? O torcedor precisa ficar nervoso, não? Eu acho que o torcedor precisa ficar preocupado. Com os dois? Pela forma que o Michael saiu, ele saiu carregado pelos funcionários do Flamengo. Ele não conseguia pisar. Estamos falando de um jogador que acabou de chegar. Mas ele não conseguiu, eu senti que ele evitou. Acho que os dois, quando né? você força muito, você pode piorar um grau desnecessário. Então, Pois talvez é. pela experiência dele, ele evita, Mas né? só, Não sei. Só de ele fazer isso já mostra a gravidade. Claro. É óbvio. Ele tem noção que deve ter sido grave. Sim. Inclusive o De La Cruz também é um jogador que a todo momento está tendo problema físico no Flamengo. E ele está sendo poupado em vários jogos. Jogou Copa América, lembrem disso. Jogou Copa América, exatamente. Eu acho que o torcedor ele tem que ficar preocupado porque se tornou, infelizmente, recorrente no Flamengo. Olha a verdade aí. é essa. São 5 Aqui, ou 6 o Michel, lesões a bem imagem parecidas. que o Vene falou em relação Mas não ao é no Michel. Flamengo não, Vene. É É no todo futebol mundo. brasileiro Futebol inteiro. brasileiro. A gente está chegando em setembro, começo de setembro, com todos os times que disputam as competições internacionais e nacionais, com cerca de 50 jogos. Sabe quando que esses jogadores vão aguentar? Nunca. O Michael. O Michael é um caso isolado, veio de outro futebol, mas isso só mostra como o nosso futebol é intenso demais. Porque lá na Arábia não tem comparação a Eu nem intensidade acho do que o futebol. Michael seja caso isolado, Não sabia? só em número Caso isolado que eu digo, Porque, tipo assim, que ele chegou agora. O Flamengo teve que apressar a utilização dele por conta do Também é calendário. verdade. De uma Também é forma verdade. indireta, tem a ver com o calendário. Tem Aí sim. você vê o Botafogo perdendo jogador, o Fluminense perde jogador, o Vasco perde jogador, o São Paulo perde jogador. Não é uma... As pessoas preferem pensar na medicina esportiva brasileira, que é muito avançada, que pode ter seus problemas, as pessoas preferem culpar a medicina esportiva, que a gente não enxerga, porque a gente não tá ali 24 horas no dia a dia, do que olhar pro calendário do futebol brasileiro, que os caras fazem 14, 15 jogos no início do Campeonato Carioca. E aí, nos momentos finais, dos decisivos, de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e Brasileiro, esses caras estão todos baleados, porque eles não aguentam. O jogador de futebol hoje no futebol brasileiro joga de 3 em 3 dias, viaja, tem um desgaste que jamais foi visto na história do futebol, porque hoje o futebol é muito mais intenso. A quilometragem por jogo, exatamente, aumento, as pessoas né? acham que isso é Eu normal. acabei de trazer os números do Isso não é Pulgar normal. ontem, 12 isso não é quilômetros normal. e meio num jogo, sendo que daqui a 2 dias ele vai jogar novamente. De novo. Sim. E não A há mesma qualquer coisa. partida, não. É jogo decisivo. E não Toda semana é são jogo 12 decisivo. quilômetros em que você corre em linha reta como um corredor, que já é claro que que não. é a esteira da sua academia. Tem É explosão. uma atividade em que você muda de direção, que você tem choque, que você tem estresse mental, em que você tem a competitividade, o gramado, um monte de coisa, assim. Então, assim, é bem Pancada cruel do mesmo. adversário. Então, o choque, né, é bem cruel, é muito cruel. A gente fala sempre, e sempre vamos falar, porque eu sempre falo aqui, nós somos o segundo maior programa esportivo de TV aberta visto aqui no Rio de Janeiro. A gente fala do futebol carioca e a gente se preocupa. Eu tô muito, muito feliz que a gente chegou num momento do futebol carioca que há muito tempo a gente não vivia. Verdade. A gente tem 3 cariocas, que isso é até inédito. Nessas fases eliminatórias da Libertadores, a gente vê um Vasco agora jogando hoje pela Copa do Brasil, tentando buscar um caneco. A gente vê o Flamengo brigando por 3 competições, o Fluminense brigando por por uma competição, o meu Fogão aí brigando por 2 competições. Então a gente vê um futebol carioca muito bacana, muito competitivo de se assistir. E aí você vê um calendário que atrapalha o espetáculo, que atrapalha os jogadores, que se a gente fala que a altitude é desumana, o calendário brasileiro
também é. Sem muito tempo para reclamar, o Flamengo passa aí pelo Bahia no primeiro jogo, garante essa vitória muito importante lá na casa deles. E a informação é que para o próximo jogo o Corinthians pagou 500 mil para o Flamengo para ter o goleiro atuando nesse jogo contra o Flamengo. O Hugo Souza, que provavelmente vai ser liberado, vai ser negociado, e o Corinthians já anunciou que quer a contratação do goleiro, que inclusive está indo muito bem lá. A gente deseja boa sorte para ele, não contra o Flamengo, mas na sua carreira. Então o Flamengo garante esses 500 mil, e lembrando que para o Corinthians fazer essa compra em definitivo, o Corinthians tem que pagar 800 mil euros ao Flamengo, que dá em torno de 4,7 milhões de reais na cotação atual. E falando ainda de Flamengo e Corinthians no domingo, o Flamengo prepara toda a documentação da contratação de Carlos Alcaraz, para ter o jogador já atuando nesse jogo. A ideia é levar a documentação para a CBF para ele ser registrado no BID até sexta-feira. E com essa contratação confirmada, o Flamengo já tem 3 contratações acertadas, que seria Michael, Carlos Alcaraz e Alexandro, e o único ainda que não assinou a documentação foi o Gonzalo Plata, o equatoriano. Esse é o único detalhe que falta, porque o Flamengo já está apalavrado com o time e com o jogador. Agora é torcer para que o Flamengo volte com força máxima o mais rápido possível, esses jogadores lesionados possam voltar a atuar e que os contratados se adaptem o mais rápido possível. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o canal do SBT Sport Rio, para o canal do Benja, para o canal da Turma do Amendoim e para o canal do De Placa. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.